Olá, pessoal. Começando mais um Diga aí Varejo, o nosso podcast aqui da LSR, Associação dos Lojistas do Shopping Rio Mar Recife. E hoje temos aqui conosco Dolores Rodrigues, que é especialista em registro de marcas. Tudo bem, Dolores? Seja muito bem-vindo ao podcast da associação. Tudo bem, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Prazer é todo nosso de conversar aqui com você. Me fala uma coisa, Dolores. A gente fala e apresenta especialista em registro de marcas. O que seria isso? Explica um pouco para o pessoal. O registro de marca é uma área específica do direito. Eu me formei em direito meu Deus do céu, a idade. Um tempinho, há 10 anos, em 2014. Faz 10 anos esse ano e durante a minha graduação eu nunca tinha ouvido falar sobre essa área tão específica do direito. E foi quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava no jurídico de uma indústria farmacêutica e fomos notificados sobre cópia de marca. E começou assim? Começou assim. Naquele momento foi que eu vi, ok, vamos descobrir o que é isso, vamos estudar. E foi quando eu comecei a me especializar nessa área bem certeira, bem cirúrgica do direito, que é a área de registro de marca, que a gente chama de propriedade industrial. Propriedade industrial. Isso. Que é engraçado porque se você for para associar com entretenimento, seria mais ou menos o que eles denominam como propriedade intelectual. Que é o gênero. Que é o gênero, que é tipo, eles criam, por exemplo, um personagem. Isso. Um estúdio cria aquele personagem, aí ele é propriedade intelectual daquele estúdio, não é isso? Isso. E aí o estúdio registra aquele personagem no caso. Isso. A propriedade intelectual, ela é o gênero que tem lá o direito autoral, certo, que é essa criação artística, e tem a propriedade industrial, que são as marcas, as patentes, desenho industrial. E é isso que a gente faz lá no INPI, que a gente registra. Quer dizer que se uma pessoa quer abrir hoje um comércio, quer entrar no varejo, quer abrir uma loja, ele cria uma marca. Qual é o passo a passo dele? Como é que ele faz? Qual é o percurso que ele tem que seguir para poder fazer o registro dessa marca? O mundo ideal é ele criar uma marca exclusiva. Que é o difícil, porque tem que ter imaginação, né? Porque quando a pessoa decide abrir um comércio, uma empresa, de qualquer área de atuação, acha que criou ali qualquer logotipo, já vai poder comunicar, já vai poder exteriorizar sobre essa marca. Mas é um risco muito grande. Não se tem essa preocupação de verificar se não tem uma outra marca que já no mercado. O primeiro requisito, a gente só consegue registrar uma marca se ela for exclusiva. Não adianta, se a gente der entrada ao INPI, ele vai negar o pedido de registro. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é, essa marca é exclusiva? E tem gente que já começa um comércio copiando. E começa sabendo que está copiando. E isso é crime. É crime de concorrência desleal. Então, a gente, quando vai começar, vamos registrar uma marca, essa marca precisa ser exclusiva. E me diz uma coisa, Dolores. Uma coisa que eu acho muito curiosa nessa área. Existem nomes que você não consegue registro. E aí uma vez me explicaram, mas me explicaram de uma forma muito en passant, assim, não se aprofundaram. Tipo assim, não é mais ou menos esse o exemplo, mas eu vou dar um exemplo. Tipo, o restaurante Garfo. Garfo. Sim. Essas palavras que a justiça... ela considera que é um termo... Explica um pouco isso, que não pode ser registrado. Isso. A Lei de Propriedade Industrial, ela tem lá um artigo que tem vários incisos com proibições do que não pode ser registrado como marca. Obviamente, eu não posso registrar uma marca que já está registrada. Mas lá também fala que a gente não pode registrar slogan, por exemplo. E a gente também não pode registrar marcas genéricas, comuns, vulgares, meramente descritivas. Acontece muito restaurante. Pizzaria, Supremo Sabor. Churrascaria, carne boa. Isso é uma descrição do serviço. Não pode, né? Isso não é aceito. Não pode. Não é aceito. É indeferido. Coisa interessante. E quer dizer, então a pessoa, se ela começa o processo dela de comércio ou de negócio em cima de um nome, que seria um nome dentro dessa categoria... Sim. Ela vai precisar trabalhar e ela vai precisar modificar essa marca. Ela vai precisar achar um nome mais sujeito, né? Isso, único. A pessoa pode inventar um nome.
inventar uma palavra que não existe. Ela pode aglutinar palavras que já existem. Ela pode colocar, se disponível, o nome dela naquela marca. Só não pode ser algo que descreva exatamente o que é aquele produto ou serviço. Tipo, é uma coisa, por exemplo... Um termo, né? Por exemplo, se você fala restaurante Boa Mesa, Sim. não pode. Uma coisa mais ou menos nesse... Isso. Esse Boa Mesa... Que seja o óbvio, no caso. Seria Isso. o óbvio. Se ele não for tão descritivo, aí o empreendedor ele vai ter que dar um jeitinho no logotipo. Porque às vezes o nome, esse nome Boa Mesa... Você não pode usar um termo, né? Tipo assim, um ditado popular, você não pode botar. Em regra, não. Mas aí depende também do logotipo. Porque a gente pode registrar uma marca mista, que é o logotipo e o nome. Nominativa, só o nome. Figurativa, a gente pode registrar uma figura, só um símbolo. Então, dependendo de como essa marca seja construída, talvez a gente consiga. Um exemplo é a Casa do Pão de Queijo. Pronto, você chegou onde eu queria. Que é... quer dizer, fez-se o logo que é a vovó, que é ela tirando os pães do forno. Sim. E aí conseguiram, porque é uma coisa que eu tinha dúvida, porque Casa do Pão de Queijo é justamente isso, é o óbvio. E não foi um processo fácil. Mas eles tiveram que lutar nesse processo para poder Isso. conseguir. Você entrar lá no site do INPI, assim como consultar um processo... INPI, o que é que significa essa sigla, INPI, o pessoal que está assistindo a gente? É o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Perfeito. Então, se você for consultar um processo, esse, por exemplo, vai ter lá milhares de acontecimentos, porque eu tive a curiosidade de olhar e realmente foi um processo que eles tiveram que brigar, que recorrer bastante para conseguir. Registrar o Casa do Pão de Queijo. Isso. Coisa curiosa. E aí, então o primeiro passo é... Criou-se uma marca, conseguiu achar um local para essa marca estar inserida dentro do que é exigido. O comerciante registrou essa marca, lançou essa marca e tal. Uma coisa que eu sei que você também cuida é da gestão dessa marca. Sim. Porque o registro é apenas o início, né? O mais difícil talvez seja a gestão da marca. Sim. Ao longo do tempo. Como consiste esse processo, Dolores, de gerir uma marca? O registro da marca, e já separando, ele é uma propriedade, é um bem. E o valor desse bem vai ser determinado pelo pós-registro. Porque o que é que você vai fazer depois que a marca estiver registrada? Como você exterioriza a sua marca? Como você comunica? Eu percebo muito nos empresários uma pressa. Eu registrei a minha marca e eu quero que tudo aconteça para ontem. E eu sempre falo que marcas são como pessoas. Uma pessoa ela não se desenvolve do dia para a noite. Leva um tempo, tem um passo a passo, leva tempo para que as pessoas conheçam essa pessoa. A marca é do mesmo jeito. E eu sempre falo que o sucesso da marca depende da repetição. O tanto que você repete essa marca. Como você repete. Que artifícios você usa para diferenciar a sua marca no mercado? Porque a gente tem aí milhares de possibilidades, milhares de maneiras de comunicar a marca, mas as pessoas não usam. O feijãozinho com arroz não é feito. Então, se você não faz isso, a sua marca ela não vai crescer, não vai valer tanto. Quer dizer, uma coisa curiosa, a partir do momento dessa jornada de criação de uma marca, e aí as atitudes que você toma e a sua gestão que vai determinar no futuro o valor que essa marca vai ter. Isso. Quer dizer, você agrega valor à marca ou a marca fica estacionada e não tem valor de mercado. Isso. No caso. Isso. As marcas, elas têm uma possibilidade, muitas possibilidades, e as pessoas elas acham que aquilo é complicado de ser feito. Mas não é. É simples, mas tem que fazer. Tem uma área jurídica que eu gosto muito, a gente chama de marca sonora. No Brasil, a gente não tem essa possibilidade jurídica de registro de marcas sonoras. Como seria uma marca sonora? Porque a legislação, ela define a marca como algo visualmente perceptível. O som não é visivelmente perceptível. Certo. Só que, como você falou no começo, a criação artística, o som, a depender, ele é uma criação artística. Somente música tema. Isso. E é facilmente reconhecida. E eu vou te trazer um exemplo grande e um exemplo pequeno para que a gente consiga trazer para o empreendedor de que isso é fácil de ser feito.
Uma marca sonora, que ela não está protegida como marca, mas ela tem proteção jurídica. Por exemplo, o Plim Plim, da Globo. Certo. Que ele foi criado para sintonizar os canais, Isso. a programação, na verdade. Isso. E acabou sendo melhorado até virar o Plim Plim. O barulhinho lá da Netflix, quando a gente acessa. Tibum. Isso. Tibum, isso. E isso é feito o quê? Repetidamente. Repetidamente. Não é? O Plim Plim não ficou conhecido porque a Globo, em uma programação, colocou repetição. Repetição. Agora vamos regionalizar. Se passar na sua rua, aquele senhorzinho vendendo japonês, Nossa. aquele barulhinho, O doce japonês. ele precisa gritar Não, japonês. você sabe pelo barulho que é aquilo. Você sabe pelo barulho que é aquilo. É aquilo. Lá no meu interior, eu sou de Limoeiro, Hum. tem um rapaz que vende pamonha e ele passa todo dia às 5 horas. Ele não precisa gritar, olha a pamonha. Ele tem, tipo, uma buzina, um sonzinho, que eu sei que é A pamonha. E é algo regional. Então, a gente vê isso no sucesso de uma marca extremamente famosa, mas em negócios locais Também no simples. também. Então, quando a gente pega o empresário mais local, por que que ele não usa o som também? Uma música, um jingle, Um jingle. um slogan, tudo isso está disponível para uso e as pessoas não usam. Então, existe uma legislação hoje no Brasil que Isso. registraria uma propriedade sonora. Poderia ser feito. Isso. Aí a legislação de direito autoral. Porque Certo. é Que uma... entra porque se você cria um jingle, entra a questão do direito Isso. autoral. De quem A criou gente, o não, jingle. a gente chama, né, de marca sonora. Isso é possível nos Estados Unidos, na China, no Japão. Sim, No Brasil ainda não. entendi. Mas tem proteção jurídica. Porque ainda não se desenvolveu Isso. esse interesse em criar esse portfólio ou Isso. essa cultura de fazer uma marca sonora. Em alguns países tem marca olfativa. É verdade. Até o cheiro. Então eu tenho verdade. o cheiro, eu tenho as E cores. se você for em várias filiais, é o mesmo cheiro. Exatamente. Eu tenho os sons, eu tenho os jingles, slogans, cores, tudo isso disponível para ser usado, para ser diferenciado, para te posicionar. Porque se você observar, se uma determinada marca usa um determinado posicionamento de cores, o consumidor ele vai identificar, vai assimilar aquela cor, aquela marca. Exatamente. Um exemplo, o Vênus. Você chega lá na área de produto de limpeza, vai saber que aquele frasco rosa é o Vênus. E isso tudo tem proteção Como tem uma jurídica. marca muito famosa, que você botou vermelho e amarelo, você já pensa nela. E se botar, né, enfim, a letra, que não precisa, ela é tão forte que não precisa mais nem do nome completo. Só Isso. bastou uma letra amarela com fundo vermelho e já está estabelecido aquilo. E veja como é simples. Você falou logo vermelho e amarelo, sem falar da letra. Me veio Mas na você- mente a Mastercard. Olha que interessante. E são 2 círculos. Não ex- tem mais nada de... Mais nada. Que eles, inclusive, antigamente, se era master de um lado, não precisa mais nem pôr, é só os 2 círculos. Isso. São as esferas que já associa que é aquilo. Você vê, Isso. você já está lendo o que está implícito, né? Repetição. É repetição. O símbolo da Vivo é um bonequinho. Repetição. Então, às vezes, o empresário está começando agora, está criando uma marca agora e quer começar pelo teto. Mas é tudo tão básico que, se você faz tudo certinho por muito tempo, aí você tem uma marca forte. Você tem uma marca de valor. Você tem uma marca que, se você quiser negociar, se você não quiser mais aquilo, ó, quero vender. Vai valer um bom dinheiro, sim. Depois que você produziu e Sim. agregou valor a essa marca. Sim. Ô, Dolores, uma questão. Quando você registrou essa marca, Sim. aí a gente está falando de gestão da marca. Quanto tempo vale um registro? 10 anos. 10 anos. 10 anos, prorrogável, 10 em 10 em Então 10. você, de década em década, de 10 em 10, você tem que prorrogar. Você não consegue fazer um registro de 30 anos, por exemplo. A cada 10 anos você paga uma taxa. Que coisa curiosa Paga a isso. taxa, o INPI emite um novo certificado. E como é que você se garante que... Porque existe um vácuo. Sim, Tipo, o registro cai dia tal. Quando você tem que correr para registrar por mais 10, se alguém se apropriar, se você não renovar, tem um prazo tem. que você fique suscetível a alguém se apropriar?
tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, se você perder o prazo, não pagar a taxa, perdeu a marca. Assim, ela vai ser extinta. Ela é extinta? Ela não é nem, tipo assim, colocada na geladeira? Não. Você perde? Perde o registro, ele é extinto. Já aconteceu de cliente chegar para mim, tem gente que sabe fazer a busca e falar assim, olha, essa marca aqui tá extinta, vamos pegar? E eu vou lá e registro. E aí passa a ser dele? Passa a ser dele. E também tem o Instituto da Caducidade. O que é isso? Quer dizer, a marca caduca. Aí... Se alguém pedir caducidade. Porque você vai ter o direito de uso exclusivo de certeza por 5 anos. Só que, se depois desses 5 anos, um terceiro que queria aquela marca não conseguiu, porque você que pegou, que registrou, se ele quiser, ele chega lá no seu processo e fala, olha, você não está usando a marca, prove que você usa. E vai caber ao dono da marca provar o uso. Se ele não provar, a marca vai para esse terceiro que solicitou. Quer dizer, então, isso é interessantíssimo isso. Eu faço muito isso. Isso é muito interessante. Vocês estão prestando atenção que é interessante. Quer dizer, a pessoa criou uma marca, mas ela não pode pôr essa marca na geladeira. Ela tem que usar. Tem que usar. Então, se tiver alguém alguém gostou dessa marca que foi criada por ele, se a pessoa está interessada em surrupiar essa marca e ela perceber que ele deu essa brecha de não estar com produção sobre a marca, ele pode perder a marca que alguém vai... Sim. Diz isso, que caducou tal, e então eu posso... Quer dizer, a justiça vai redistribuir a marca para a pessoa que vai fazer o uso. Isso é feito direto no INPI. A gente nem precisa acionar o judiciário. Quer dizer, direto a pessoa vai lá e faz. Isso. Lógico que o INPI ele vai abrir um prazo para você provar o uso da marca ou o desuso por razões legítimas. Mas se você não tem ninguém acompanhando sua marca, se você não usa sua marca, aí o processo ele vai para outra pessoa. Eu já perdi marca assim, porque o cliente não usava. Era um registro de 20 anos e realmente ele não usava. Ele não usava, mas ele tinha... Isso. Mas eu também já peguei marca sim. Quer dizer, você também que... Isso. Não... Coisa curiosa. Tem um caso, um exemplo interessante, que tá inclusive desse rapazinho que está aqui na mesa. Sim. Que houve esse processo que eu achei super curioso, porque a lei americana, claro, é diferente da nossa, mas tem a história do... Ele foi registrado, claro, e ele está se aproximando de 100 anos. Sim. Né? Que ele, acho que é 28 que ele vai fazer 100 anos que ele foi criado. E aí, no caso, a gente está falando do Mickey, tá, gente? Mickey Mouse. Aí, resultado, agora houve um processo dos Estados Unidos que a primeira criação dele, que é a de 28, que é ele num certo tracejo de desenho, virou domínio público. Explica um pouco o que é isso. Por que é um tempo, e aí, porque pelo que eu entendi, a Disney não tem mais como se apossar daquele primeiro tracejado. Aquele virou domínio público e não deixa mais de ser domínio público, é isso? Isso. A legislação americana eu não conheço exatamente, mas aqui no Brasil a gente tem a nossa legislação sobre isso. Sobre isso também. O que acontece? A criação do Mickey é direito autoral. Certo. O direito propriedade intelectual. Isso. É o que eles chamam de IP. O direito autoral, ele é vitalício. Então, se hoje eu criar um personagem, ele é vitalício meu. Diferente da marca, que eu tenho que ficar renovando. Quer dizer, uma Mônica que Maurício de Souza criou. Sim. Turma da Mônica, por exemplo. É dele eternamente. Mas a propriedade intelectual, ela é o quê? Um bem. Então, quando o criador daquela propriedade intelectual, daquela obra artística, morrer, os direitos sobre... É o que aconteceu aqui. Isso. Os direitos sobre essa propriedade passam aos herdeiros. Certo. E isso tem validade. Ah... Aqui no Brasil, vai até 70 anos. Lá nos Estados Unidos, eu não sei o prazo exato. Entendi, porque no caso dele, o Walt Disney morreu em 66. Sim. Então, é praticamente como se fosse 50, 60 anos depois da morte dele, os herdeiros perderam o direito do domínio da primeira marca. Uhum. Do primeiro tracejo dele, porque a questão do Mickey é que um pedaço dele é corporativo, é propriedade da empresa, mas o primeiro traço não é mais, é domínio público. E no caso, Maurício de Souza, quando for embora, quer dizer, as filhas vão ter um tempo de registro da Mônica, mas também depois de um certo tempo, Isso. Como o criador original não está mais, passou-se, claro, porque um tempo de 100 anos é muito tempo, aí Sim. se extingue. E aí marca, acontece a mesma coisa, tipo assim,
Você registrou, a gente está falando aqui que não tem outra opção que não seja 10 anos. Sim. 10, 10, 10, 10, 10. A pessoa criou a marca. Aí, quem criou a marca morreu. Sim. O negócio passou para outra pessoa. Ela continua perpetuando esse processo de registro de 10 em 10 anos. Isso continua por gerações. Não tem nenhum processo que atribua a autoridade da criação a quem criou. Não tem. Para a marca é diferente. Diferente de propriedade intelectual artística, né? Isso. São coisas... Porque o que acontece com a marca? A gente pode fazer em CPF, Certo. CNPJ. Certo. Então, se eu faço a marca em um CNPJ e o dono daquela empresa morreu e essa empresa foi para os filhos, a marca é do CNPJ. Eu não preciso ficar fazendo transferência. E o CNPJ não morre. O Isso. CNPJ Eu não quero mais o CNPJ. Quero dar baixa naquela empresa. Vai transferir para onde? Para outra empresa? Para outra pessoa? A gente pode transferir também. Então, não tem essa obrigatoriedade. Mas como a marca é um bem, também pode ser considerado uma herança, já que vale. Uma herança já que vale. Ô, Dolores, outra coisa, uma outra curiosidade. A pessoa tem uma marca. Registrou. Sim. Pré-estabelecida e tal. Aí a pessoa quer fazer um retrofit da marca. Ela quer mudar a marca. Ela já tem uma marca, mas ela quer fazer uma modificação. Como é que funciona? Outro processo. Ela tem que abrir Isso. Mas aí, o registro é um registro zerado, é um novo registro. Quer dizer, ela não tem como pegar uma marca que ela já tem, que é o mesmo nome da loja. Ele vai mudar, tipo assim, a cor, vamos supor. Ele muda a cor da fonte e o desenho talvez atrás. Sim. Ele precisa fazer um registro do zero. Como eu te falei no começo, a gente tem a marca nominativa e a marca mista. Tá. Se eu tenho lá o registro do nome, é só do nome. Entendi. Se eu faço o registro da marca mista, é o logotipo completo. Se eu altero muito aquilo, é outro processo. Lógico que vai ser concedido, porque já foi anteriormente e é só realmente esperar aí o prazo legal, mas é uma marca que vai ser concedida. Mas tem que fazer um novo processo. Porque tem a proteção do conjunto imagem. Quando a gente traz, por exemplo, para produto, tem a proteção do trade dress. Como aquele produto se apresenta? Quer dizer, da roupa da marca, né? Isso, a roupagem da marca. Entendi. Então, a marca mista e a depender até a marca tridimensional, se houver uma alteração significativa, a gente tem que fazer um novo processo. A marca tridimensional é, por exemplo, como é que esse produto se apresenta? A forma desse produto faz diferença para a identificação daquele produto? E a gente tem um exemplo da garrafinha da Coca-Cola, aquela KS. O molde. O Yakult, aquele chocolatezinho Toblerone. Sim. Tudo isso é marca. É o triangular. Isso, a Pringles. Todos eles, essas pessoas que desenvolvem embalagens específicas, elas obviamente vão proteger essa propriedade. Porque isso para a indústria, você desenvolver uma embalagem que é só sua, é mais caro. É mais caro porque você compra daquele fornecedor e ele vai desenvolver uma embalagem que só vai para você. Então, obviamente, vai se proteger tudo isso. O seu concorrente está comprando aquela embalagem que todo mundo compra. Então, também tem essa possibilidade de registro da marca tridimensional. Interessante isso. Por que a nossa legislação só permite 10? Tem alguma explicação por que é 10 anos? E por que você não pode fazer 20? Um registro de 20? Não tem. Porque não tem nenhuma regra não, é assim por conta disso. Não tem. Eu acredito que seja pela renovação das marcas, do universo das marcas. Porque às vezes acontece de depois de 10 anos a empresa nem existir mais. Entendi, eles estabelecem... A caducidade existe para isso também. Porque é tanta marca o tempo todo. Às vezes é até difícil a gente conseguir. Fica mudando o nome, muda, até achar um nome que dê. Então, eu acredito que seja por essa oxigenação, né, do universo das marcas. E a gente tem um caso curioso em varejo, porque se a gente for falando de magazine, falando de loja, o Mapping. Que o Mapping o Mapping foi uma loja durante muitos anos, especialmente, né, a loja de São Paulo, que surgiu e tal, e que era uma caixa forte, era tipo uma Mesbla, eram lojas grandiosas e tal. E o Mapping hoje voltou como marketplace. Então, hoje existe o Mapping. Eles trouxeram a marca. Que o Mapping, se você fosse somar hoje, eu acho que a marca teria 100 anos, eu acho.
Porque acho que é anos 20, começou no centro de São Paulo, porque era uma loja que foi aberta por comerciantes ingleses que vieram para o Brasil, migraram tal e começaram no centro de São Paulo. Então, Mapping é uma marca muito forte. E morreu nos anos 90, mais ou menos final de anos 90 e início dos anos 2000. É como se alguém quisesse hoje ressuscitar a Mesbla. Quer dizer, eles foram, eu não sei que caminho que eles percorreram, para trazer de volta essa marca para o mercado, com a mesma grafia igual. Que é um nome branco num fundo verde, um verde mais escuro. E eles trouxeram só como marketplace, quer dizer, existe algum prazo de uma marca, vamos supor, daqui a 50 anos alguém quer mexer em Mesbla de novo. Claro que tem a questão familiar, de processo e tal. Existem possibilidades dessas marcas voltarem para a prateleira e as pessoas poderem se apropriar dessa marca? Ou fica preso, tipo aquele termo você não pode usar? Se eles estiverem pagando a taxa. Se ninguém pedir caducidade, por exemplo... Porque quando a empresa fale, quebra, Sim. o que acontece com a marca? A marca continua lá. É uma propriedade daquela empresa. Mesmo ela não existindo mais? Mesmo ela não existindo mais. Aí, se for uma marca valiosa, pode ser vendida. Entendi. Ela entra como espólio. Sim. Quer dizer que se a pessoa quiser lá e tiver... Alguém vai precificar. Sim. Quanto seria isso? Sim. E a pessoa consegue investir e reabrir, né? E fazer a transferência. Para um novo titular. Porque é uma propriedade. A gente só não pode tocar. Não é tangível. Não é tangível. Mas é um bem. Então, partindo desse princípio, marca não se extingue? Se você... Adormece só? Se você pagar as taxas... Ela fica. Ela fica lá. E se ninguém pedir caducidade, né? Caso você não use. Caducidade. Mas aí eu digo, mas a marca, outra pessoa se apropria da marca, mas a marca não deixou de existir, né? Ela pode ir para outra mão. Interessante. O que é que você, dentro da sua experiência, Dolores, observa como o erro mais comum em gestão de marca? O erro mais comum é não se distanciar da concorrência. É já começar pegando carona nas outras marcas. Esse é o caminho mais fácil, mas também é o mais curto. De curta duração. Isso. Você vai expandir para onde? Talvez você não consiga registrar a sua marca, você não vai conseguir se diferenciar. Então, é um caminho fácil, porém curto. Vai querer o quê? Franquear? Abrir filial? Vai fazer o quê? Se você não se distanciou do mercado. Às vezes, a gente até consegue o registro daquela marca, mas ela é, às vezes, tão comum que o cliente chega, notifique minha concorrência. Como? Se a sua marca você não se distanciou. E o INPI, às vezes, concede algumas marcas que eu fico... São estranhas, né? Rapaz, tá parecido. E acontece. É muito similar, né? Sim, então eu acredito que o maior erro é tentar ser comum. Tentar ser comum. Porque é como você falou, a gente observa em diversos segmentos em varejo, a gente observa principalmente na cópia do tom de cor. Como você falou, Sim. A marca é muito parecida, não é, mas é como se fosse. Mas já passou a mensagem de, numa primeira vista, a pessoa inclusive acha que é outra. Acha que é aquela, né? Então, existe esse manejo de cor, de tom, de fonte, que você atribui um pouco e você vai conseguir deixar, né? Isso. Muito perto do que é a intenção. Quando a pessoa tem uma marca, registrou tal, desenvolveu. Quando entra o processo de franquia, Sim. que ela aí resolve expandir e franquear. Isso muda, tem algum efeito sobre esse registro de marca, ele ser franqueado, ou não tem nenhum, a marca é dele e tá tudo certo? Se você me perguntar, é obrigatório registrar uma marca? Eu quero abrir uma empresa, é obrigado? Não. Mas também tá para o povo. Você pode começar sem. É domínio público a marca se você não registrou. Agora, franquia é outra história. A lei de franquia exige o registro da marca. Então, se é a intenção daquele empresário franquear, ele tem que ter o registro. É obrigatório. É obrigatório. E sobre esse padrão de cores, né, que você falou, é muito importante para o dono da marca estar atento ao mercado. Porque senão aquilo vira uma coisa que a gente chama de tendência de mercado. Degeneração da marca. Por quê? Ele criou... Vamos pegar um exemplo do amaciante. Certo. O amaciante é aquela embalagem azul.
Certo. Quantas marcas seguem aquele padrão de mercado? Várias. Então, se na primeira marca que tentou fazer igual a você, você não fez nada, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Aí fica estabelecido. Estabeleceu aquilo ali. Vira status quo. Isso. Estabeleceu aquilo ali. Então, você perdeu a exclusividade, vamos dizer assim, daquilo que você criou. Porque você foi deixando passar. Aí, quando acontece isso e o cliente que eu defendo, né, no caso, é o notificado, eu alego, olha, tendência de mercado, tá todo mundo fazendo isso. A gente não está te copiando. Quer dizer, você vai perder. É. Tem nem adianta você, Vamos brigar. mas não vai conseguir. Vamos brigar. Aí vai depender do juiz, mas tem perícia para isso. É algo que é muito sério. A análise, ela é muito minuciosa. Então, é importante que o empresário esteja ligado no que está acontecendo, nos produtos concorrentes que estão sendo lançados, para verificar se não está copiando algo que foi estabelecido por ele naquela marca. E a gente vê muito isso. A gente vê, às vezes, franqueados. Claro, tem a relação, às vezes, enfim, há um desgaste. E, às vezes, a pessoa quer sair daquela franquia e aí ela sai, mas ela mantém o negócio, cria uma outra marca, mas com cores similares, para poder ela não perder a identidade com a clientela que ela já tem. Mas ela deixou de ser aquilo, Isso. né? Para os contratos de franquia, há um cuidado muito específico com essa questão do know-how, para evitar esse tipo de coisa. O franqueado sair, continuar com o modelo de negócio, tentar copiar, E fazer só uma mudancinha assim. mas a roupagem da loja É igual. também tem proteção. Quer dizer, é tudo, não é só a logo. Quer dizer, se a loja tem um layout, aquele layout pertence à marca. E isso, houve um processo daquela loja Mr. Cat, que Sim, foi copiado o layout inteiro da loja. que era muito madeirado, muito assim. Isso, era. e eles ganharam. Porque quando a gente fala da roupagem da marca, é muito comum que a gente olhe só um produto, né? Um potinho, sei lá, um suplemento, um medicamento, a embalagem daquilo ali. Mas não, é tudo. Marca é tudo aquilo que te diferencia no mercado. Então, se o estilo da tua loja te diferencia no mercado, isso também vai ter uma proteção. Muito interessante. As pessoas acham que é assim, eu vou copiar. Que é simples. Que tá tudo solto. Que tá Não. tudo liberado. Não está. Eu recebi essa semana um pedido para verificar a viabilidade de uma marca. Eu atendo algumas indústrias farmacêuticas e a marca tinha um radical lá do Ozempic. Eita, o famoso... A famosa, o que os americanos chamam de the shot, que é a injeção para emagrecer. Que tá uma sensação, inclusive, agora. Quando eu vi aquele radical, Ozempic. eu pensei, gente, tem um radical do Ozempic. Eita. É Ozem. Não, mas veja lá. O finalzinho era diferente. É, Quando eu entrei no INPI, depois que o Ozempic estourou, né? que agora todo mundo fala. Eles têm o registro desde 2014. Tem um registro de 10 anos. Isso. Só que, quando estourou tudo isso, 2023 pra cá, tem Ozem várias coisas. Só muda o final. Só muda o final. E o pessoal lá da Ozempic notificou todos os processos. E tem com o Ozem no início. Todos eles. Os processos ainda estão em análise, mas todos eles têm oposição. Essa oposição é uma reclamação. Eles reclamaram em todos os processos. Isso é o quê? Manutenção da marca. É como, por exemplo, se você falar de Coca-Cola, as pessoas só podem... Isso, cola. Não pode Coca, aquilo. Isso. Por exemplo, você não pode ter uma Coca Frevo. Tem que ser uma Frevo Cola. Isso. É mais ou menos a mesma coisa, né? Isso. Porque Coca é dela. Ela não pode, ninguém pode Isso. registrar. Então, eles ficam cuidando do radical. Exatamente. Aí o Ozem, porque você associa. Isso. Mesmo que você faça Ozem Plus, Ozem Max, é o Ozem, né? Só que se você não faz isso, eu já cuidei de uma marca que tinha um radical Bari. E quando eu peguei essa marca para cuidar com esse radical, várias marcas Bari pediam registro, né, de suplementação. É, E eu entrava lá com oposição em todas. nossa. Tava fazendo a minha parte. Lógico, fazendo sua vigília. E eles sempre alegavam a mesma coisa. É comum. Tem Bari 1 milhão de coisas. Aí o meu você não quer. E o INPI não acolhia nenhuma reclamação. Por quê? Coisa. Uso comum. Que coisa. Só que o pessoal do Ozempic não deixa ninguém. Eles se cercaram bem. Muito bem. Eles estão na área.
Minha gente, veja que conversa interessantíssima que nós tivemos no podcast de hoje com Dolores. Dolores, nós temos aqui o nosso GC Boy, que é o rapaz que dá pra gente as informações. Por favor, diz pro pessoal aqui o teu contato. Como é que as pessoas entram em contato com você para ter essa assessoria master, mega que você dá de marcas? Diz aí pra gente. Vou deixar o meu Instagram. Olha o Instagram. Qual é o Instagram? @DoloresRodrigues. E o Rodrigues tem 2 S. Escreve... GC Boy, por favor, preste atenção. É com 2 S o Rodrigues dela. Isso. Podem entrar em contato comigo lá no Instagram. Tem todos os meus contatos. Pronto, já vai lá, manda um DM, já começa aí A gente já a estar começa... coberta pelo seu guarda-chuva de registro de marcas. Isso. E em breve estarei lançando uma nova marca. Olha aí que interessante. Eu ainda fiquei, meu Deus, eu não dei entrada no processo. Mas tá na sua mão, tá na mão da mestra. O logotipo ficou pronto essa semana. Ah, e é justamente legal. sobre comunicação de marca. Perfeito. Mas Vai ser sua marca registrada. sim, porque eu uso o meu nome. Eu Tá quero certo. Uma marca. Uma marca. Mas aí eu fiquei, não, vamos esperar. Vamos fazer aquilo que eu digo para ser feito. É isso mesmo. Mas teremos aí uma nova marca. Perfeito. Dolores, muito obrigado pela sua presença. Eu Foi um que agradeço. prazer ter você aqui no podcast da associação, viu? Gente, mais um podcast aí show. Agradeço a audiência de vocês. Até a próxima. Falamos aqui direto dos estúdios da LSR, Associação dos Lojistas do Shopping Rio Mar Recife. Até o próximo Diga aí Varejo. Um abraço a todos. Tchau!